Torcedor colorado, vem cá. Se eu te contasse que o Internacional jogaria em casa com o lanterna e o vice-lanterna do campeonato, ou seja, com os piores colocados, os piores times do Campeonato Brasileiro, e o Inter conseguiria fazer apenas um pontinho contra esses dois times, tu acreditaria? Eu acho que não, né? Pois é, mas essa é a história do Internacional. Em 2 rodadas, no final de semana contra o Coritiba, em casa, o Inter não conseguiu pontuar. Depois, contra o América, também em casa, o Inter consegue apenas um pontinho, podendo ter feito os 3 pontos. O que aconteceu com o Internacional na noite dessa quarta-feira passa o limite do vexame. É muito mais do que isso. É muito pior. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Porque se o Internacional sonhava com uma vaga na pré-Libertadores, hoje o Inter, além de sonhar com a Sul-Americana, que está fora da colocação para a vaga na próxima temporada, o Inter ainda briga para chegar aos 45 pontos, 46 pontos e se livrar de uma possibilidade de entrar na zona de rebaixamento. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora, então te inscreve, deixa o teu like, porque a situação do Inter está cada vez mais complicada e a gente precisa conversar sobre isso. Gente, vamos lá. Que noite bem terrível para o Internacional. O Inter, que saiu vencendo com o Nico Hernandes fazendo um baita do lançamento pro Ener Valencia, marcando 1-0, um belo gol. Quando a gente pensava que o Inter iria para cima, que o Inter conseguiria fazer uma pressão, matar o jogo no primeiro tempo, muito pelo contrário. O Inter começa a tocar bola, os jogadores começam a não ter vontade, os caras não tinham vontade, não tinham gana de vencer, não tinham raça dentro de campo. Pareciam que nem queriam estar ali contra o América, o lanterna, o pior time do Campeonato Brasileiro. Quem viu o jogo sabe do que eu estou falando. E aí muita gente vai dizer assim, mas o Inter tinha muitos desfalques. Não, peraí. Se o Inter saísse desde o primeiro tempo, não conseguindo jogar, não conseguindo ir pra cima, e mesmo assim a gente tá falando do América, o pior time do campeonato. Mas vá lá. Tá desfalcado. Mas não. O Inter poderia criar mais com o América, o Inter estava jogando mais que o América, mas os caras não tinham vontade de ir até o gol, os caras chegavam lá na frente e ficavam tocando bola, enrolando. Teve um lance no segundo tempo, que antes do gol do empate do Coritiba, que eu não vou me... Quem é que toca? Pô, eu não me lembro quem foi o jogador. Olhou pro Rocher e pediu pro Rocher cair. O Inter fazer cera dentro de casa diante do América, o pior time do Campeonato Brasileiro, vocês estão de brincadeira, cara. Vocês estão de brincadeira. O Inter foi a campo hoje com... Vamos ver aqui. O Rocher, Fabrício Bustos, Igor Gomes, Gabriel Mercado, Nico Hernandes, Rômulo Arangues, Wanderson, Pedro Henrique, muito pedido pela torcida, inclusive, Alan Patrick e Ener Valencia. Esse foi o time do Inter que foi a campo hoje. Aos 15 minutos, como eu disse pra vocês, o Nico lançou uma bola muito boa, inclusive, pro Ener Valencia, marcou 1-0. Só que a partir daí o Inter morre em campo. O Inter morre, o Inter não se aproveita de um América fragilizado, de um América que dava espaços, o Inter não aproveita. Toque, sem vontade. Foi pro intervalo, se imaginou, bom, agora o Kudê dá uma chacoalhada no time, o Kudê faz alguma alteração, o Inter volta diferente? Muito pelo contrário, o Inter volta a mesma coisa, o mesmo time patético dentro de campo. Aos 12 minutos, o Kudê faz a primeira mexida, tira o PH, o Pedro Henrique, e coloca o Bruno Henrique, tira o Rômulo e coloca o Gabriel. Aos 27 minutos, o América empata o jogo com o Marlon após um escanteio, defesa do Rocher e um belo chute de fora da área, um chutaço inclusive, e nesse lance que eu digo pra vocês, um dos jogadores do Inter, eu não vou me lembrar agora, mas talvez no próximo vídeo eu até diga, eu coloco aqui embaixo depois, o cara chega pro Rocher e pede pro Rocher cair pra enrolar o jogo. Gente, o Inter fazendo cera dentro de casa pro América, pro pior time do campeonato, isso não tem cabimento nenhum. Não tem cabimento nenhum.
Depois, 28 minutos, entra o Dalbert no lugar do Nico. Aos 35 sai o Arangues, entra o Luca. E aos 36 o Kudê tira o Alan Patrick e coloca o Luiz Adriano. 2 jogos em casa contra os piores times do campeonato, o Lanterna e o Vice, e o Inter fez apenas 1 pontinho. O Inter hoje é o 13º no campeonato, com 39 pontos. Está fora da vaga para a Sul-Americana. O Inter, que sonhou com a Libertadores, pode acordar até sem a Sul-Americana para o ano que vem, tá? Está a 6 pontos de diferença da zona de rebaixamento. Sendo que tem o Cruzeiro ainda com 29 jogos, ou seja, 2 jogos a menos que o Internacional. O Inter tem 31 jogos e ele está em 16º, enquanto o Inter está em 13º, e o Cruzeiro tem 37 pontos. O Goiás também vai jogar na rodada, tem 30 jogos e tem 32 pontos, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Inter muito vaiado dentro de casa, muito criticado pela torcida e com toda a razão. Os 3 próximos jogos do Internacional antes da parada da data FIFA. Cruzeiro fora de casa no próximo final de semana. Fluminense na semana que vem. Talvez pegue um Fluminense mais... não sei se... Ou um Fluminense fragilizado por ter perdido a Libertadores, ou um Fluminense em comemoração ainda, porque a final é agora no final de semana, e depois joga fora de casa contra o Palmeiras. 3 jogos para o Internacional tentar fugir cada vez mais dessa zona maldita, e o que resta, né? A Sul-Americana. É o que vai restar para o Internacional no ano de 2024. Acabou o ano de 2023 pro lado bom do Internacional, e a esperança agora é que não termine ainda pior. Quero saber a tua opinião. Te inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações, comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau, gurizada.